A primeira coisa que os defensores que participaram da elaboração do estatuto diziam era: gente, a gente precisa criar um sistema. Sabe aquelas engrenagens? Cada um faz uma parte e isso cria um sistema que protege e garante o direito da criança. Ok. O Estatuto da Criança e do Adolescente, quando ele surgiu, ele traz um capítulo especial que vai falar do ato infracional e das medidas socioeducativas. Ele vai apontar, né, quando o adolescente comete um ato infracional, quais são as medidas socioeducativas que devem ser aplicadas. E o SINASE, que é o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, que surgiu em 2006, ele vai complementar aquilo que o Estatuto já traz e fortalecer o que ele já vem falando. E ele vai dizer como deve ser executada as medidas socioeducativas. Eu acho que uma avaliação que tem que ser feita é do que a gente caminhou nesses 20 anos de Estatuto, que vamos fazer em 2010, né, para garantir o funcionamento do sistema de garantia de direitos. Eu acho que, nesse sentido, o nosso avanço a registrar é a universalização dos conselhos no Estado do Ceará. Então, 100% dos municípios têm conselhos municipais de direitos, 100% dos municípios têm conselhos tutelares. O CONDICA, ele dentro do sistema de garantia de direitos, ele é um órgão importantíssimo. É o CONDICA que pressiona o poder público para que ele cumpra com o seu papel de garantir políticas públicas de atendimento, né, para criança e adolescente. E nelas também estão inseridas as políticas voltadas às medidas socioeducativas. No nosso caso, que ele é municipal, ele só trata desse âmbito, no âmbito do município. E, dentro da medida socioeducativa, o município ele é responsável só pelas medidas em meio aberto. Bom, o Conselho Tutelar ele é um órgão instituído através da Constituição Federal, no seu artigo 227, e daí surge o Estatuto da Criança e do Adolescente, que vem trazendo os conselhos tutelares. Ele é um órgão independente. O Conselho Tutelar não depende de prefeito, não depende de juiz, não depende de promotor. Ele é um órgão colegiado, composto por 5 conselheiros tutelares, encarregado pela sociedade de zelar e fazer cumprir os direitos de criança e adolescente. Por exemplo, se mandar para uma direção de um colégio para fazer a admissão de um menino, ele não pode deixar, o colégio não pode deixar de admitir, de fazer a matrícula daquele adolescente. Se ele não cumpre, o Conselho Tutelar não vai aos braços, não vai à briga com aquela diretora, mas ele tem a força. Ele pega a caneta, pega o computador, informa ao juízo e vem a decretação da ordem. É assim que deve ser. E o Estado, ele ficou com a competência de gerenciar, administrar as medidas socioeducativas em meio fechado. No caso, a semi-liberdade e a privação de liberdade. Então, é de competência do Estado manter essas unidades de internação, para que possa realmente desenvolver uma proposta pedagógica que ajude esse jovem a, quando ele sair dessas unidades de internação, eles possam exercer sua cidadania como qualquer pessoa. O caminho percorrido pelo adolescente, quando ele comete um ato infracional, é o seguinte. Se o adolescente for apreendido logo após a prática de um ato infracional, ele é conduzido imediatamente para a DCA. Nós temos uma média aqui de 7 ocorrências por dia, a nossa média. A média anual deu 6,6, mas nós temos em plantões de dar 8, 10 flagrantes. Chegando na delegacia, é aberto um procedimento como é feito para o adulto. Abre um boletim de ocorrência, pegando também as testemunhas e a vítima de que o adolescente
adolescente cometeu o ato. A partir daí, a delegacia ela tem um prazo de 24 horas de apresentar esse adolescente ao Ministério Público. O delegado analisa os fatos, se houver elementos suficientes para a instalação de um flagrante, ele é autuado em flagrante e logo após encaminhado à unidade de recepção, onde ele aguardará a audiência com o Ministério Público. Que a gente preferiu montar uma sala própria do Ministério Público aqui dentro da unidade de recepção. O serviço social já faz as indagações necessárias a esse menino para a localização da família. Porque o adolescente não pode ser ouvido, não pode ser acompanhado sem a família, porque depois ele tem que ser entregue à família no caso de não havendo internação provisória. Dependendo da gravidade do ato infracional, né, e da repercussão que esse ato teve junto à comunidade, esse adolescente ele pode ir para uma internação provisória, onde ele pode permanecer durante 45 dias. Né, e o Ministério Público vai ouvir o adolescente, ouvir, né, a sua família, para que possa fazer os encaminhamentos devidos. E aqui, no primeiro atendimento, isto é de suma importância a gente pegar todos os dados, filiação, endereço, telefone, porque é daqui que a gente remete a bola para frente, né? No caso de uma representação, para os colegas da primeira até a quarta promotoria e os colegas juízes da primeira até a quarta vara, onde vai haver uma instrução. Se o caso não for tão perigoso, a gente aplica apenas uma remissão. E aí, dali, se ele tiver remissão, ele já sai direto daqui da sala do primeiro atendimento para a sala de audiência na quinta vara. Quando o juiz entende, né, compreende que realmente o adolescente ele é o autor do ato infracional, ele vai aplicar as medidas socioeducativas que mais convém, tanto com o ato como com a situação do adolescente. E aí o juiz vai ter algumas medidas que vai se fazer presente para que ele possa aplicar, que é desde a advertência, né, onde o menino ele vai ser advertido do ato que ele cometeu e é assinado um termo de audiência entre o adolescente, o fórum, né, o juiz e a sua família. Depois tem a prestação de serviço à comunidade. E nós já estamos entrando nas medidas socioeducativas em meio aberto. A prestação de serviço à comunidade ela vai ser aplicada durante até 6 meses. É o período máximo que o adolescente pode cumprir a medida socioeducativa na prestação de serviço à comunidade. Uma outra medida é a reparação de dano quando ele dana algum bem público ou privado, então ele é obrigado a reparar aquele dano. Quando ele não tem condições financeiras, ele e sua família, então o juiz aplica uma outra medida equivalente para que ele possa ser responsabilizado pelo seu ato. Outra medida socioeducativa em meio aberto, aí vamos ter a liberdade assistida. Quando eles chegam aqui, lá no juizado é marcada uma data em que ele vem acompanhado do responsável. Né? Então a gente tenta marcar os 4 primeiros atendimentos próximos e aí, uma vez por semana, para que no primeiro mês ele passe por todas as categorias profissionais, serviço social, psicologia, pedagogia e jurídico. Aí depois do 4º atendimento, ele passa a vir aqui somente uma vez por mês, quando recomeça o ciclo. Ao final do 6º mês, a gente faz um relatório, a equipe faz um relatório, discute a situação daquele adolescente. Durante esse período são feitos os encaminhamentos, se o adolescente está com demanda escolar, tenta-se fazer a inserção dele na escola, se é uma questão de mercado de trabalho também, a gente tenta fazer os encaminhamentos. Aqui a gente oferece oficinas, como a oficina da palavra, a oficina de informática, mas a gente não tenta ficar só nisso. A gente procura encaminhar para o Transformando Vidas, que é um projeto da STDS, né? Ou então para Adolescente Cidadão, que é um projeto da própria Secretaria de Direitos Humanos, né? Para que esse adolescente possa estar tendo oportunidades. Depois a gente entra nas medidas já em meio fechado, que vamos ter a Semiliberdade. A Semiliberdade são em 4 municípios, que é Iguatu, Crateús, Sobral e Juazeiro, certo? Essa estrutura, ela tem toda a estrutura de uma internação, só que o menino tem a liberdade de ir para a escola, de ir para o trabalho. Essa medida ela pode durar de 6 meses até 3 anos, vai depender muito da avaliação feita no cumprimento da medida desse jovem.
Lá ele tem tudo, tem alimentação, tem atividade esportiva, ele tem um acompanhamento psicológico, tem as assistentes sociais, tem um pedagogo para ajudar muitas vezes naquela dificuldade da escola. E a outra medida já é a privação de liberdade. Aí o adolescente ele perde essa liberdade de ir e vir. Ele vai ficar dentro de uma unidade de internação, onde ele pode permanecer também de 6 meses até 3 anos, vai depender também da avaliação de seu comportamento, do seu envolvimento no cumprimento da medida socioeducativa. Tem a escola dentro do centro educacional. Paralelamente, nós temos parcerias com empresas que eles são capacitados e eles têm um trabalho dentro da unidade. Então, as unidades de internação têm que oferecer todo esse suporte para que o adolescente possa cumprir de forma adequada a medida socioeducativa de internação. Então, passados os 3 anos, ou então, se ele completar 21 anos, ele tem que ser liberado dessa unidade de internação. A mídia tem explorado muito a situação da juventude, principalmente a juventude em conflito com a lei. Ela estigmatiza principalmente uma parcela da população, uma parcela mais pobre da população, procurando ou identificando violência com pobreza e juventude, aonde segmentos tentam, inclusive, reduzir, né, a idade penal. Vê só a minha situação. Meu pai morreu, a minha mãe está doente, eu sou a mais velha de 5 irmãos. Tenho 18 anos e eu sou mãe de 5 filhos. O meu irmão mais novo se meteu com o diabo do crack. Mesmo a gente falando para ele, mesmo a gente dizendo tudo que o vício é um diabo, que o vício é uma... Ele vai lá e se mete com o crack. A gente já fez de tudo, já pediu ajuda, mas sabe o que a gente conseguiu? A gente não conseguiu nada. Quando ele está na fissura, ninguém conhece meu irmão. Ele entra dentro de casa, ele quebra as coisas, ele faz um escândalo, ele ameaça a gente, ele rouba. A gente não sabe o que vai fazer. Na semana passada, foi desse jeito. A gente teve que prender, amarrar o meu irmão e levar lá na delegacia. Eu falei com o delegado, seu delegado, o senhor prenda esse menino, porque esse menino é capaz de tudo, esse menino é capaz até de matar uma pessoa. O meu irmão agora está aqui, nessa unidade. Mas quando ele sair, como é que vai ser? Eu acho que esse depoimento a gente tem que fazer. A primeira reflexão é o olhar que muito forte ainda aqui no Ceará se tem sobre como a questão da droga é uma questão de segurança pública. Não, já aconteceu casos assim de amarrar e ligar para cá, porque tem mandado pedindo para ir buscar. Já tivemos casos assim idênticos. Enquanto a gente não encarar isso como um problema realmente de saúde, e sim como um problema